Karina Bardushan era uma jovem menina de cabelos longos e escuros que nasceu no dia 9 de novembro de 1992, na cidade de São Petersburgo. Porém, ela se utilizava do codinome de Shanghai Myers nas suas redes sociais e entre seus amigos. A mãe dela, Nadia, percebeu que a sua filha desde pequena tinha uma paixão por artes cênicas e a colocou para frequentar aulas de teatro. O sonho de Karina era se matricular em uma escola renomada de teatro na Rússia e depois se mudar para os Estados Unidos, se tornar uma atriz famosa. Além disso, a Karina era escritora e ela amava poesias e contos. Quando ela tinha 15 anos, ela conhece um jovem de 19 anos chamado Maxim Golavsky, em um show onde ele era o vocalista de uma banda. O Maxim, ele tinha um visual gótico bem característico, com cabelos pretos, olhos maquiados, unhas pintadas de preto e vários piercings. E a Karina, ela idolatra ele, ela se influencia muito nele. E aos poucos ela passa a ter um estilo gótico também, igual ele. Ela passa a se vestir como ele, ouvir as mesmas músicas que ele, ter o mesmo gosto que ele. A Nadia, ela não gostava muito da amizade deles, porque ela achava que o Maxim não era uma boa influência e também porque ele era muito mais velho que a Karina. Mas mesmo assim, a Karina, ela sempre dava um jeito de sair escondido com ele, mesmo a mãe não querendo. E aí eles iam a vários shows, eles se divertiam. E com o tempo, a Karina foi se apaixonando por Maxim, mesmo ele não retribuindo esse sentimento. Porém, alguns lugares falam que eles já, nessa época, eles já namoravam. E alguns lugares falam que ela só tinha esse sentimento por ele, só que ele não retribuía. Mas, de alguma forma, eles tinham alguma relação. Amizade, namoro, enfim, eles tinham alguma relação. No dia 19 de janeiro de 2009, o Maxim já tinha 20 anos aqui. E a Karine tinha 16 nessa época. O Maxim e o amigo dele, Yuri, eles moravam juntos. Eles dividiam, né, a casa também com a Ekaterine, que também era uma amiga deles. Então, os três dividiam a mesma casa. E nessa casa, eles estavam sediando uma festa com os amigos mais próximos, assim, deles. Então, quando já estavam todos já trilocos lá, bebaços, o Maxim, ele liga pra Karina e convida ela pra essa festa. Só que, ao desligar essa ligação, ele vira pro Yuri, que além de dividir a casa com o Maxim, ele também era da banda junto com o Maxim. Ele vira pro Yuri e diz: a carne está chegando. A Karina, obviamente, ela fica animada pra ir nessa festa, mas como a mãe dela era contra essa relação que ela tinha com o Maxim, e também por ser noite, ela não ia deixar a filha dela ir pra uma festa naquela noite. Então a Karina, ela mente, dizendo que ela, na verdade, ia pra casa de uma amiga ajudar no dever de casa. Depois de um tempo, a Karina, estando na casa dessa amiga, ela liga pra mãe dela e fala que ela vai dormir ali, na casa da amiga dela. E a mãe dela concorda, né, achando que tava tudo certo, ela concorda, desde que a Karina chegasse em casa às 7 horas da manhã. E, ok, a mãe dela deixa e tudo bem, a Nadia vai dormir. A Karina, ela vai à festa. Chegando lá, tava todo mundo já se divertindo, todo mundo já bêbado, trilouco e tal. Até o momento que o Maxim, ele manda todos embora, porque ele queria ficar sozinho com a Karina. E os amigos dele, que moravam com ele, que dividiam a casa, ele fala que queria ter uma privacidade com a Karina e que era pra cada um ir pro seu quarto, cada um pro seu lugar, enfim, viver sua vida, que ele queria ter a privacidade dele com a Karina. E aí ele pede pra Karina pra tomar um banho com ele. E a Karina concorda, né? A Karina vai, ela deita na banheira. E o Maxim, ele senta em cima dela, né? Nas pernas dela. Nisso, a Ekaterina, ela escuta uns barulhos estranhos vindo do banheiro. E aí ela decide verificar o que estava acontecendo. Ao chegar no corredor, o Yuri, ele para e fala pra ela voltar pra cama, que não era pra ela ir ali. Só que ela fica meio que parada sem entender, tentando entender o que tava acontecendo, porque ele tava pedindo pra ela voltar pra cama e tal. E nisso que ela tava ali, ela escuta uns barulhos, que ela fala que parecia o Maxim espirrando. Na verdade, era o Maxim mesmo. O Maxim, ele dá 3 espirros em seguida, na hora que ela tava ali. E aí depois descobrem que, depois das investigações, né, eles vão descobrir que esse espirro era um sinal que ele tinha combinado com o Yuri, porque
quando ele fosse dar os 3 espios em sequência, o Yuri ia entrar no banheiro. E é exatamente o que o Yuri faz. O Yuri entra no banheiro e os dois, eles forçam a cabeça da Catarina debaixo d'água até que ela morre, né, afogada. E em seguida, eles passam a cortar o corpo dela. Depois de esquartejar, eles tiram algumas partes do corpo dela e preparam um ensopado com legumes e batata e comem. Inclusive, até a Ekaterina come essa sopa sem saber que era de carne humana. Depois deles comer, eles pegam os pedaços, alguns pedaços que restaram, e eles guardam no freezer da casa. E após guardar no freezer, eles limpam os vestígios do que ocorreu ali no banheiro e colocam o que sobrou mesmo. Se eu não me engano, é só a cabeça e o braço da Karina. Mas enfim, só o resto do resto mesmo, eles colocam no saco e jogam no lixo. Quando a Nadia acorda no dia seguinte, ela vê que a filha dela não estava em casa. Ela estranha porque é um comportamento que não era típico da Karina. Porque a Karina ela sempre se mostrou uma pessoa estudiosa, responsável, educada, enfim. E aí, com isso, ela estranhando isso, ela liga pro celular da filha e ela não tem respostas. Como a filha dela não atende, ela vai lá e liga pra casa da amiga onde a Catarina tinha ido dormir. Quando ela liga, a amiga atende, né? E fala que a Karina realmente tinha ido ali. Elas realmente fizeram o dever de casa juntas. Só que, depois de terminar o dever, ela foi encontrar alguém. Então, a mãe da Karina, a Nadia, né? Ela vai até a delegacia e reporta o desaparecimento da filha. E disso se passa semanas sem ninguém encontrar o corpo da Karina. A mãe dela já desesperada, né? Com essas semanas sem nada. À procura de respostas também, ela acaba encontrando o diário da Karina. Nesse diário, ela vê que a Karina ela tinha poemas que ela escreveu de amor pro Maxim. E aí ela vai e leva até os policiais para que eles investigassem o Maxim. Só que as autoridades simplesmente não fazem nada em relação a isso. Até que, depois de umas 2 semanas, começa a aparecer notícias de que foi encontrado um corpo de uma menina, né, de uma jovem, jogado em um lixo, e que eram os restos mortais dessa jovem, que já estava lá há vários dias. E aí, a polícia investiga, faz testes, e conclui que o resto mortal daquele corpo era da Karina. Mas essa notícia, a Ekaterina Zinoyeva, ela fica sabendo e ela vai até a delegacia e diz para a polícia que a Catarina estava na casa dela na noite do desaparecimento. Essa casa que era dividida com os 2 amigos dela, o Maxim e o Yuri. A polícia então vai e interroga o Maxim e o Yuri. No começo eles tentam colocar a culpa um no outro, mas no fim eles acabam confessando que eles cometeram aquele crime e eles simplesmente alegam que eles estavam bêbados e com muita fome e eles não tinham comida em casa naquela hora. Então eles simplesmente esquartejaram e comeram o corpo da Karina porque eles estavam com fome. Porém, depois, no júri, eles admitem friamente para a mãe da Karina que eles mataram ela porque, na verdade, eles estavam fartos dela, eles estavam cansados dela. Os investigadores eles acharam que o crime foi premeditado e planejado e que o corpo da Catarina foi cortado de forma precisa e excepcional. A explicação para isso era que o Maxim ele trabalhava como açougueiro. No julgamento, a mãe da Karina, ela testemunha e ela diz: a Karina já tinha me falado sobre eles, mas eu tentei alertá-la, porque ele parecia brincar com as suas emoções. Ele era muito velho e me dava muitos arrepios. De acordo com a mãe de Karina, durante o julgamento, eles não demonstraram remorso. Ela diz: eles estavam alheios à dor que causaram. Quando assassinaram Karina, mataram minhas esperanças para o futuro. Agora, eu me apego a uma imagem dela rindo e brincando. Eles estavam tão calmos quando contaram como a mataram e a cozinharam. Ainda não entendo por que fizeram isso. No julgamento, os 2 são condenados pelo crime de assassinato e canibalismo. O Maxim a 19 anos de prisão e o Yuri a 18 anos de prisão na colônia penal de Ugolki. Quando eles estavam sendo retirados do tribunal, a mãe de Karina ela levanta e grita para o Maxim que ele deveria arder no inferno. Após a prisão dos assassinos, foi descoberto por um jornal local que o Yuri ele já havia sido condenado por um assalto em 2005. O Maxim ele havia sido internado em um hospital psiquiátrico no passado, porém ele teve alta desse hospital. E em março de 2017, o Maxim ele é encontrado morto em sua cela, né? Ele é encontrado pendurado em uma grade e aí ele deixa um bilhete que dizia: terminei a minha vida nesse corpo, chegou a hora de ir embora para renascer como uma nova pessoa. A Nadia ela vive tentando seguir a vida dela e ela já disse
que ela já se sentiu muito culpada pelo que aconteceu pela filha dela, porque ela sente como se ela não tivesse conseguido proteger a filha dela do jeito que ela deveria proteger. E depois do crime, ela disse que ela queria adotar uma criança, mas essa informação, eu não sei se ela realmente conseguiu adotar essa criança ou não. O Yuri, ele continua cumprindo a pena dele e tudo indica, né, provavelmente ele sai em 2027. Além disso, não se tem mais informação dele. Apenas que ele vai sair em 2027 com 38 anos.